Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um relatório de gestão aqui do ZAG11, o hedge fund das agros. Hoje eu e o Losnak vamos comentar um pouquinho sobre as principais movimentações do mês de fevereiro de 2025. Certo, vamos lá então, pessoal. Bom, vamos lá então, Losnak, falar um pouquinho sobre o relatório. As informações aqui do fundo, acho que uma coisa legal é que a gente está vendo que devagarzinho, né, o fundo vai ganhando cotistas, é um crescimento orgânico, aí a gente sabe que esse começo aí, quando o fundo ainda está no seu início, né, a sua base de cotistas ainda é tímida, é um processo mesmo devagar, né, mês a mês, você vai ganhando cotistas, mas depois que você atinge um número, vou falar assim, mais consistente, né, acaba sendo uma coisa aí que naturalmente vai acontecer, né, Losnak? A gente vai acabar... Acho que o grande caso é o GGR, né? Realmente, assim, estão com 150 mil cotistas, acho que vão ver, né, se realmente o ZAG chega nesse patamar um dia, mas a ideia é realmente que vai crescendo realmente de uma maneira muito mais forte, né? Exato. Como o Losnak falou, a gente tem o GGR-C11 aqui, que é o nosso fundo mais conhecido e maior da casa, mas que a gente também, né, acompanhou um crescimento ao longo da sua vida. Então é normal o fundo ter, né, esse início desafiador, mas a gente acredita que com o tempo aqui a gente vai conseguir mostrar o trabalho da gestão, mostrar o diferencial nosso e com isso ter cada vez mais cotistas, né? Sobre o valor aqui, a gente tem, apesar de ter um fundo com pouca liquidez, a gente tem um valor de mercado hoje acima do patrimonial, algo um pouco não muito comum nos dias de hoje, né, Losnak? Que a gente tem visto muito desconto aí no mercado, mas isso reflete, acho que o cotista que está hoje posicionado no fundo sabe o valor que tem dentro do fundo, porque são ainda poucos cotistas, né? Então eles conseguem ter ainda essa visão mais de dentro, né? De saber que, que não é um fundo só de papel, que tem cotas de FIIs, CRIs, mas que também tem tijolo aqui dentro, né? Quase meio a meio, daqui a pouco a gente fala do portfólio, e com desenvolvimento, né? Que visa capturar esse ganho aí entre o custo e o valor de mercado, para que no futuro a gente consiga, quando reavaliar os ativos, né, mostrar que de fato o portfólio do fundo vale mais do que o patrimonial de hoje, né? Sim. Então vamos falar aqui um pouquinho dos comentários iniciais, né? Acho que o macro continua aí a questão do fiscal, né, da inflação, do fiscal. Então assim, as revisões aí estão sendo feitas para cima, né, em relação à estimativa para a inflação do ano. O Boletim Focus, né, que é divulgado mês a mês, já está 5,65, só que agora em março já foi para 5,68, então mês a mês a gente está vendo essas projeções aí subirem. Acabou atrapalhando aí, claro, né, inflação de alimentos, acaba impactando diretamente a popularidade do governo, né, tem sido algo aí que o pessoal está de olho, muito em função do fiscal, né, o pessoal com receio de qual que vai ser o movimento do governo em talvez desandar mais aí a questão fiscal, né? Então preocupações, cenário internacional, volatilidade em alta, aí o efeito Trump, né? Então causando aí muitas incertezas, movimentações de tarifas, de brigas aí com países, tem sido algo aí que tem trazido mais incerteza ainda para o mercado que tem aí seus desafios, né? De qualquer forma, o IFIX se recuperou, né, Losnak? Quer falar um pouquinho de como é que foi para os fundos imobiliários o mês de fevereiro e como que o ZAG, quais foram as principais movimentações aí do fundo dentro do mês? A gente viu realmente, acho que nos últimos 6 meses, aí, acho que teve 5 meses de queda, né? Realmente agora esse último mês teve uma correção, acho que foi um ponto, acho que assim, bastante positivo, né? E acho que a gente até brinca, assim, acho que assim, tem realmente assim, uma luz no fim do túnel, né? Acho que assim, as coisas realmente, assim, acho que não vão, né? Assim, acho que piorar para sempre. A gente viu, né, que esse mês de fevereiro dá, acho que uma direção ali, e acho que o grande ponto, né, assim, acho que falando também mais de macro, né, que todo mundo está começando a questionar agora realmente até onde que os juros vai, né, então acho que todo mundo ficou muito negativo com uma alta de juros ali, né, indo para 19, 17, 18%, tá vendo realmente que agora estão questionando qual vai ser a última alta, né, então acho que está realmente um momento mais positivo, né, acho que assim, né, as coisas pararam de piorar, né, Pedro? Pararam de piorar, exatamente. É um ponto, assim, né? Acho que importante, né? E a gente viu realmente, assim, acho que de maneira geral, né, assim, acho que tanto, assim, acho que olhando para o nosso, assim, universo, assim, né, de fundos imobiliários, né, assim, muito FII de CRI, né,
excessivamente descontado, né? A gente viu também, acho que muito FOF, né? Também acho que assim, que também aloca em ativos, né? Assim, que também estão descontados, né? Assim, o duplo desconto do FOF, né? com preços atrativos, né? Então acho que a gente vê realmente, assim, acho que boas oportunidades e também como, vamos dizer assim, né? E uma coisa que a gente até comentou nas redes sociais, né, Pedro? Assim, acho que enquanto o GGR ganhou muita liquidez, né, ao longo dos últimos meses, a gente viu realmente outros fundos perdendo muita liquidez. Então, quando o investidor grande quer sair daquela posição, realmente ele vende a qualquer preço, né, e realmente isso machuca muito. Então, a gente tem que realmente esperar, né, vamos dizer assim, ter paciência, né, fazer alocações ali de maneira mais paulatina, né, que aí realmente a gente consegue, acho que fazer uma boa alocação, né, assim, uma montagem, né, de portfólio, assim, acho que com paciência, mas assim, acho que bastante positiva, né? Então acho que olhando para o ZAG, né, acho que a gente realmente tinha, né, vamos dizer assim, essas obrigações que a gente tinha, né, com as SPs, né, realmente a gente acabou vendendo mais do que comprando nesse mês, mas que de maneira geral realmente a gente está com um olhar, assim, acho que mais positivo, né, do que negativo os preços atuais ali dos fundos imobiliários, né, com destaque, como eu falei, né, tanto para fundo de CRI quanto para fundo, né, de fundos, né. Quer dizer, parte da reciclagem do portfólio foi para que a gente pudesse aportar nas SPs, né? Isso. Então, enquanto as obras ainda não estavam chamando tanto capital, a gente estava alocado em alguns fundos, né? Muitos deles fundos que a gente chama de fundo caixa, né? Sim. Para eventualmente não ter aí dificuldade em sair da posição, então você acaba deixando uma parcela ali de mais liquidez, né, em fundos caixa, mesmo sendo FIIs, né? Tem fundos aí que são considerados mais estáveis e mais líquidos. A gente acabou fazendo uma reciclagem, aportando 3 milhões e 300 em SPS, a gente já fala das obras, e junto com isso reduziu um pouco a posição de FIIs de crise, né? Isso. Legal. Bom, acho que vale a pena você também comentar um pouquinho, Losnar, aqui em janeiro a gente teve um resultado bem forte, né, do fundo. Fevereiro, de outra forma, a gente foi prejudicado um pouco, não só por não ter um não recorrente aí de janeiro, mas também alguns fundos do portfólio, como aqui o LZC, né, você vai falar um pouquinho, reduziu momentaneamente, né, o rendimento, e acho que vale a pena, até a sugestão, né, de colocar uma linha no próximo relatório de qual é vamos falar assim, o rendimento gerado no mês, né? E, por exemplo, janeiro foi um resultado bem forte ali, né, e a gente reteve um pedaço do resultado para distribuir ao longo do semestre, né? Mas eu acho legal colocar talvez essa linha de quanto a gente gerou no mês, quanto que reteve, que já está ali, e quanto que distribuiu, né? Então a gente está, vamos falar assim, estabilizando o fundo nos 7 centavos aí para não ter grandes preocupações, né? Acho que assim, o investidor de fundos imobiliários, né, não só do ZAG, né, mas assim, acho que de maneira geral ele vê, né, uma estabilidade assim, dos rendimentos, né? E realmente essa queda, né, que a gente viu agora, né, no ZAG ali no mês de janeiro para fevereiro, né, foi basicamente por 2 fundos imobiliários, né? Como você comentou, o primeiro foi o FAMB11, né, que a gente tem uma posição no FAMB11. Ele fez um acordo com a Caixa. A Caixa, para quem não sabe, né, é uma antiga inquilina do FAMB11, e ela deixou de pagar aluguel por alguns meses e saiu do imóvel. E ela, né, de maneira totalmente proativa, né, vamos dizer assim, conversou, né, com o administrador do fundo, na BTG, para pagar o saldo que devia, né? Então ela fez o pagamento. Realmente o FAMB11, né, distribuiu para os cotistas esse janeiro, né? Referente de janeiro, né? Então assim foi dezembro e ele transitou em janeiro, né, no ZAG 11 ali. E depois realmente essa parte, né, que obviamente como a Caixa fez esse acordo, não vai ter, né, vamos dizer assim, outro acordo da Caixa mês que vem, daqui 10 meses, né? Então acho que teve esse ponto não recorrente que a gente recebeu em janeiro. E agora, né, realmente a gente fica nessa parte mais de amortização do fundo, né, que tem um dinheiro lá sobrando também, e também uma possível venda do único ativo do fundo, que é do Almirante Barroso, lá no Rio de Janeiro. Legal. E na parte do LZC, né, ele distribuía, né, assim, nos últimos 12, né, 24 meses ali, em torno de 1,15, 1,20, 1,25 real por cota mensalmente. E como ele incorporou, né, outros fundos, né, da mesma gestora, né, que era a LZM e a LZT, então ele realmente teve um efeito, né, vamos dizer assim, de aumento de cotas, né, ele recebeu os ativos, né, que esses ambos fundos possuíam, mas por uma questão de descasamento, né, de datas ali, o fundo anterior já tinha recebido rendimento, então não poderia receber de novo, né? Então foi uma questão mais de descasamento de dados ali. É normal isso quando faz incorporação, né? Você recebe o portfólio do fundo, mas o rendimento ficou, né, já no fundo anterior, ele não pode ser incorporado. Então... Só que você tem mais cotas para distribuir. Então geralmente tem um descasamento aí
de um mês aí que acontece, né, quando incorpora fundos. Então acho que teve esse problema, né? Acho que foi assim, a gente conversou assim, com a gestão ali, realmente não teve nenhum problema assim, específico de inadimplência de CRI, né? De realmente fundo não pagando rendimento, foi uma questão realmente mais de descasamento, né? Que tem muito fundo, né, Pedro, que paga no último dia útil do mês, tem fundo que paga nos primeiros dias do mês, né, como o caso do GGR, tem fundo que paga mais ou menos no meio do mês, que é o caso do ZAG, e tem fundo realmente que paga no final do mês ali. Cada um tem a sua data, né? Então você tem essa incorporação, né? Tem esse efeito de descasamento, né? E só para resumir, então, o LZC distribui por volta de 1,20. Ele pagou 0,39, né? 0,39, e agora em março, que a gente já está gravando em março aqui, ele já anunciou... 1,547, então realmente foi um rendimento mais de 3 vezes mais do que ele pagou, né, no mês anterior. Então realmente bem forte. Foi uma coisa assim, e pela nossa percepção, olhando a carteira dele, né, incorporada, vai ficar realmente acima de R$1 ali, 1,10 ali nos próximos meses. Ele até realmente frisou em relatório gerencial, né, que tem um lucro acumulado relevante, então ele não queimou todo esse lucro acumulado agora, né, com esse 1,54 ali. Então acho que assim, nos próximos meses, né, assim, pegando março, a gente vai realmente, acho que, voar mais assim, numa parte mais de voo de cruzeiro do fundo, né, em termos de rendimento de fundos imobiliários, né. Teve esses dois pontos ali que foram um pouco fora da curva ali, né, na parte tanto de janeiro que foi positivo, quanto fevereiro que foi negativo. A gente acha que março ali vai ser algo mais assim, próximo da normalidade, né? Mais estável, né? Bom, falando aqui do dividendo, né, então a gente distribuiu 7 centavos, o dividend yield aí por volta de 0,78 ao mês. Lembrando, pessoal, esse fundo, né, a gente já fala do portfólio, mas como ele tem uma parcela grande em ativos imobiliários, 2 deles em desenvolvimento, a tese, de fato, do fundo era ter uma distribuição recorrente não tão alta, para quando os ativos em desenvolvimento estiverem prontos, né, a gente ter tanto essa reposição, né, do rendimento recorrente, quanto um possível ganho de capital. O primeiro ativo do fundo que está ficando pronto agora, a gente já fala, é o Colégio Ética em Londrina, um BTS, né? Então vai começar a entrar a receita dele, deve já contribuir para a melhora dos rendimentos. O segundo ativo está numa fase mais preliminar, mas esse segundo ativo tem um potencial ganho de capital muito interessante, né? Então a gente já aborda isso. De qualquer forma, né, o fundo tem uma performance aí, quando você olha o valor da cota mercado mais rendimentos do período, né, acumulado de 22%, que apesar de estar superando aí inflação e FIX, né, está abaixo do CDI, porque a gente está no pior momento possível para ser comparado ao CDI, né? Fundos em baixa e CDI em suas máximas, né? Então, aqui a gente queria falar, né, basicamente meio a meio, né, Luznak, entre FIIs e ativos, né, um pouquinho de ações também em renda fixa, e a gente fala um pouquinho dos FIIs, como é que está essa alocação em tijolo, híbrido, só para dar um panorama da estratégia hoje. Assim, acho que de maneira geral, né, assim, acho que a gente sempre vai ter, acho que é importante frisar, né, para o investidor ali, né, para o potencial investidor, sempre vai ter realmente um pé ali, né, em ativos físicos, né, realmente a gente acho que é importante ter esse diferencial, né, frente a outros fundos multi-estratégia, né, porque realmente a gente entende que isso pode gerar um valor ali acima da média, né, quando a gente realmente explora isso. Então realmente a gente vai ter uma exposição realmente bastante relevante, né, a gente comentou, né, na oferta ali, comentou no processo de captação, né, que era no mínimo 30%, então realmente a gente quer ter um peso ali, né, assim, né, na parte de ativos físicos ali. E olhando para a parte ali da carteira de fundos imobiliários, né, a gente vê realmente que, assim, acho que de maneira geral, todos os segmentos realmente estão bem descontados, né, e a gente está um pouco mais, assim, acho que na direção, né, de aumentar essa parte, né, de FOF, né, e aumentar essa parte também de FII de CRI. Como o Pedro falou, a gente tem uma posição também de FII de CRI mais de liquidez, então a gente vai realmente oportunamente, né, reduzir, né, essa parte quando tiver necessidade de caixa, mas assim, de maneira estrutural a gente vê realmente que tem uma carteira, né, tem uma parte relevante dos fundos imobiliários ali de CRI que está muito descontada, né? A gente acompanha ali, assim, do nosso acompanhamento, tá, assim, os fundos de CRI estão negociando a 17% patrimonial, né? Então acho que em média, né? Então realmente é algo bem, assim, acho que punitivo em relação, assim, óbvio, né, Pedro, que alguns fundos imobiliários, né, tiveram um problema com inadimplência, mas também acho que mesmo a gente, assim, levando em conta isso, né, excluindo, assim, esses fundos mais desafiadores, né, a grande maioria realmente está com excesso de penalidade. Então a gente acredita que o carrega é bom, que o fundo imobiliário, né, paga mensalmente ali, e também a gente entende que existe um potencial de retorno, né, de ganho de capital em fundo de CRI que
não é o usual, né? Sim. Então a gente está vendo realmente essa toada, né, vamos assim, para mais assim no foco, né, de fundos e fundo de CRI na nossa pizza ali de alocação, né? Legal. Lembrando, pessoal, que a gente faz a análise aqui do VP ajustado, né? A gente não pega simplesmente o valor patrimonial de um fundo de recebível, por exemplo, e tem ele como base, né? A gente pega as operações que estão com problema, né, Losnak? Isso. Ou zera as que tem algum risco, que tem um risco muito alto, ou dá um desconto grande para que tenha algum problema, e aí você tem um VP ajustado, que é o realista, e é esse que a gente usa. Esse é um trabalho interno nosso aqui, né, de analisar os fundos, mas você consegue ter daí, de fato, qual que é a visão do desconto do fundo verdadeiro, e não falar que ele está com 50% de desconto, mas a carteira tem muito problema, né? Acho que um ponto é esse, né? Porque muita gente olha, sei lá, o PVP direto, né, e realmente esquece que alguns CRIs, né, estão com um problema ali e fica fazendo essa conta, né? Acho que a gente já faz essa conta direto para simplificar, acho que o estudo, né, e ter as bases mais comparáveis, né, vamos dizer assim, né? Exato. Bom, falando aqui dos ativos imobiliários SPEs, né, então a gente tem duas SPEs, Groenlândia 910, que é um projeto no edifício comercial Boutique aqui em São Paulo, no bairro mais valorizado de São Paulo, que é Jardim Europa, Jardim América. Começou a obra, né, a todo vapor, então já demolição, início de contenções, escavações, canteiro de obras. É uma obra relativamente rápida, né, Losnak, que está estimada em 15 meses, né, então como é um prédio com poucos pavimentos aí, com a construção limpa, então acaba sendo uma obra relativamente rápida, né, e a gente pretende aí ao longo do ano aí começar a comercializar o empreendimento e ter aí um possível cap e tira aí quando tiver o desinvestimento do ativo, é bem interessante, né? Estamos falando de uma tira de 25% a 30% e um cap entre 11% e 12%, né? Se obviamente as premissas que a gente está usando se realizarem, né? Colégio Ética, o segundo ativo em desenvolvimento, esse que a gente está entregando agora em março, né, a entrega, faltando apenas o Habite, né, então se olhar o desenvolvimento, né, qual que é o cronograma da obra, então a gente vai passar aqui, estamos com 96% concluído. O que são esses 4? É coisa final de obra, né, então acabamento final, pintura, enfim, um ajuste ou outro para poder entregar o imóvel, mas com 96% ele já é passível de entrega com checklist para o cliente, né, para o inquilino. Então, o que está travando mesmo a entrega é o Habite, mas já saiu o AVCB, já saíram as CNDs, então a gente acredita que nas próximas aí, semanas aí, até abril, a gente deve ter a entrega feita, inquilino operando, início de fato aí do recebimento dos aluguéis, e isso significa melhora nos rendimentos do fundo, né? Então acho que é um passo importante aqui, né? Sem contar, Losnak, que meio do ano agora é feita a reavaliação dos ativos, esse ativo está marcado a custo na carteira, né? Muito provavelmente, quando for reavaliar, nós vamos ter uma marcação do patrimonial para cima, né? Porque é um ativo que o nosso entendimento é que ele não vale o que ele custa, né? Ele vale aí usando métricas de mercado, de quanto é comercializado um ativo desse na região, quanto ele tem de renda e quando você traz o seu valor presente, qual é vamos falar assim, o fluxo de caixa descontado do ativo, né? E fazendo isso, a gente deve ter um potencial ganho aqui no valor do ativo. O terceiro ativo é um ativo pronto já, a gente tem 50% de uma faculdade, que é o campus Estácio, no Rio de Janeiro, e esses são os 3 ativos vamos falar assim, os 3 ativos imobiliários / desenvolvimento do ZAG. Aqui tem uma localização de cada um, né, para quem não tá habituado. E acho que é isso. Tem mais alguma coisa para complementar, Losnak? Acho que um ponto, só como você falou, né, acho que tem essa questão, né, realmente da revelação que a gente vai fazer agora em junho, né, então assim, são todos os ativos, estão marcados a custo, né, a gente realmente vai fazer, né, ou pelo fluxo de caixa, ou pela revelação mercado, lá, acho que realmente vai ter essa reprecificação, né, então acho que a gente tá, assim, já vai trazer para reprecificação, tudo dando certo também, né, acho que vai ter o Groenlândia para o ano seguinte, então acho que é um ponto, na minha visão, acho que bastante importante, como você comentou, que o nosso valor patrimonial realmente pode ter essa correção para cima, que é algo que vai ser bastante benéfico, né, para a cota do fundo, né? Legal. Bom, no final, só os projetos sociais aqui que a gestora, que as Agros contribui. Para quem tiver interesse, tem o site e tem um breve descritivo aqui de cada um. Pessoal, obrigado, até a próxima. Obrigado, até a próxima, pessoal. Valeu.